Confix é vitaminado. Bom, nós já estamos aqui recebendo o prefeito. Nós fizemos o convite ao prefeito Murilo a semana passada, né, e a gente vem acompanhando aqui atentamente os casos da Covid lá na cidade de Macajuba. Hoje, por exemplo, temos aqui 210 casos ativos e 20 curados. Essa é a proporção, né? Já foram 326 descartados. Existe também monitoramento. São várias pessoas que estão sendo monitoradas, mas a gente chama atenção, o que vem chamando atenção realmente aqui são os casos ativos, que são 210 e tem 20 curados. Por isso nós fizemos esse convite e estamos aqui recebendo o prefeito Murilo Sampaio exatamente para falar sobre a cidade de Macajuba, sobre a Covid, obviamente. Boa tarde, prefeito. Um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Adailton. Boa tarde, Heraldo. Boa tarde a toda a população de Macajuba, Rui Barbosa, os nossos ouvintes aqui da Rádio RB-FM. Prefeito, vamos começar falando, depois a gente fala, obviamente, de outras situações lá do município. Heraldo também fica à vontade. O porquê, o que foi que aconteceu desse número elevado de casos lá na cidade de Macajuba? Adailton, né, e os meus queridos macajubenses. Vejam bem, nós temos tratado essa questão da pandemia, a questão da doença, do Covid, com muita responsabilidade desde o começo, né? Tratando a doença em si, né? E buscando também ter responsabilidade sobre tudo que gira em torno da doença. Você tem aí a questão também econômica, você tem a questão psicológica das pessoas, a gente tem também outros problemas de saúde. E a gente, na verdade, precisa funcionar, né? A gente precisa seguir em frente. E aí, com esse objetivo, o município de Macajuba, nos últimos 10 dias, fez a testagem, iniciando pelos profissionais da saúde, justamente porque são pessoas que estão atendendo pessoas. As pessoas que estão na linha de frente, elas estão tendo contato com as pessoas. O objetivo principal nosso é identificar quem está contaminado para tirar essas pessoas da rua e manter em isolamento. Eu acho que dessa forma a gente vai quebrar, de uma certa forma, o ciclo de contágio da doença. Se eu começo a testar e identificar as pessoas que estão infectadas e tiro elas das ruas, a probabilidade de que elas continuem infectando outros, ela vai diminuindo. É um trabalho complexo, porque, na verdade, tudo que a gente faz, nenhuma das ações tem 100% de eficácia. Todas têm o objetivo de minimizar os impactos da doença. Então, assim, ao invés de fechar o comércio, de fechar as estruturas, de fechar o atendimento nos postos, né, nas instituições que precisam de atendimento, a gente está fazendo um trabalho que é muito mais árduo, que é identificar os contagiados e tirar eles do ambiente de circulação durante o período necessário para que os serviços continuem, entendeu? Então, é um trabalho duro, é um trabalho minucioso, né? Quero aqui agradecer a nossa equipe que está à frente desse trabalho. É um desgaste porque existem críticas, né, em um momento em que deveríamos estar todos imbuídos e fazer esse enfrentamento. Tudo pode ser questionado. As barreiras podem ser questionadas, a eficácia de barreiras, questionam máscara, questionam os exames. Por que é que eu vou questionar a eficácia de um exame se eu sei que todos eles têm uma probabilidade de erro? Então, eu prefiro identificar um positivo, mesmo que seja até um falso positivo, Adailton, porque pode ocorrer essa falha, né? E tirar esse positivo de circulação, né, com toda a responsabilidade. As pessoas precisam entender que a gente não deve discriminar aqueles que estão se contaminando e devemos ser solidários, do que deixar a coisa circular e, de repente, a gente pode ter um problema maior lá na frente. Por exemplo, existem 3 formas de testagem, né? Uma delas é o PCR, que é o exame que é feito através da secreção nasal e que é encaminhado, né,
pelos municípios ao Laboratório Central do Governo, e que é um exame que, pela nota técnica, deve ser feito em pessoas sintomáticas. Identificando o positivo, a nota técnica diz que é para isolar todos aqueles que tiveram contato, sem a necessidade, né, de testar, caso não esteja apresentando sintomas, né? Esse exame, ele identifica o vírus. E é um exame que tem uma maior efetividade nos 10 primeiros dias da doença. Porque a partir daí a quantidade do vírus, o organismo vai se defendendo e vai passar a gerar anticorpos, né? E essa quantidade ela vai diminuindo no organismo, né? A gente tem também os testes rápidos. Os testes rápidos, eles identificam os anticorpos presentes no organismo. O teste rápido, desde quando ele vai identificar o anticorpo, a eficácia dele, ela está mais para o final da doença. Então, a partir do 10º dia em diante, ele tem uma efetividade. A gente também tem os exames laboratoriais chamados sorológicos, né, que identificam também os anticorpos no organismo e que vão ter também a eficácia, né, mais para o final da doença. Então, assim, tem havido muitos questionamentos e eu queria dizer aqui o seguinte: qualquer um desses testes tem margem de erro. Nenhum deles é 100% preciso. Mas é melhor a gente acreditar, considerar o positivo do que ficar duvidando dele. Eu acho que o máximo que pode acontecer é a colaboração das pessoas em estarem isoladas, evitando contato. Eu acho que, na dúvida, seguro morreu de velho e prevenido ainda está vivo. Entendeu, Adailton? Então, temos tratado com muita responsabilidade e estamos indo além, Adailton. Estamos testando toda a rede de contato dessas pessoas. Porque as notas, né, da Secretaria de Saúde, do Governo Federal, indicam que bastaria isolar todo mundo. E a gente está fazendo uma triagem, buscando a fundo, identificar quem está contaminado, quem não está, para fazer essa separação, fazer esse isolamento, principalmente do ambiente social. Então, eu acho que não é um momento de estar questionando se o exame é efetivo, se o exame não funciona ou não funciona. Os exames foram aprovados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estão sendo testados pela Fiocruz, né? Agora, tem o prazo de aplicação do exame. Pode acontecer, por exemplo, de um teste rápido dar positivo e o PCR, que é o exame do laboratório do LACEN, dar negativo por diferença de estágio no ciclo da doença. Todos os resultados, tanto do PCR quanto da sorologia, ele vem uma observação embaixo, dizendo que aquele resultado negativo não descarta a possibilidade de Covid. Então, assim, temos tratado com bastante responsabilidade, temos feito algo que é realmente complexo, porque, na dúvida, a melhor forma é isolar. Entendeu, Dailton? E, para que as coisas continuem funcionando, eu acho que a gente tem que continuar com esse trabalho, identificando possibilidade de quem está positivo, isolando em casa, para que as outras pessoas possam circular, para que o comércio possa funcionar, para que os postos de atendimento do município possam continuar funcionando, né? A gente vê sugestões, fecha tudo, faz o lockdown. E o que a gente tem visto também na prática é que essas medidas drásticas, elas são mais fáceis de fazer, porque você faz uma determinação, proíbe, mas isso gera um impacto negativo também, porque na hora que retorna, a confusão é grande, as pessoas ficam com medo, né? Você faz um fechamento drástico, quando retorna, todo mundo vai para a rua ao mesmo tempo, e a gente não tem como controlar essas idas e vindas de visitas a parente, de confraternizações no quintal, de confraternizações no sítio. Então, isso precisa de muita colaboração da nossa população. Evidentemente que o prefeito aqui está certo, né? A gente ouvindo, Heraldo, aqui exatamente as colocações que foram feitas aqui nesse momento, aqui pelo prefeito Murilo,
e falou em relação ao tranca tudo, fecha tudo, lockdown, muito provado que não deu certo. Não, efetivamente não deu certo, porque os números estão aí. Quando voltou à normalidade, e devido àquele período, né, que a cidade ficou em lockdown, os números aumentaram. Os números, às vezes, triplicaram em determinadas cidades. E isso provou que essas medidas de lockdown, de fecha tudo, não deu certo pelo que o prefeito acabou, porque as pessoas acabam fazendo tudo escondido, né? Faz a aglomeração, faz as suas festinhas particulares, e quando volta, Heraldo, falamos no início do programa, as pessoas vão, todo mundo, né, resolver os seus problemas de uma vez só, vai para a caixa, vai para o banco, vai para o posto médico, acaba gerando o encontro de várias pessoas de vários municípios, e aí o que acontece? A circulação do vírus. Uma atitude muito corajosa sua, e principalmente em época eleitoral, o que as pessoas, você de Macajuba tem que entender é que a atitude do prefeito Murilo é uma atitude correta e corajosa, porque em época, em ano eleitoral, nem todos os prefeitos vão ter essa coragem de fazer essa testagem, porque vai ter o lado negativo das pessoas. A cidade está contaminada, o prefeito não está cuidando de uma forma inteligente, porque depois que haver essa testagem, uma cidade no porte de Macajuba de 11 mil, 12 mil habitantes, depois que grande parte da população for testada e passar os 14 dias, a cidade vai ficar praticamente livre, vai zerar esses casos, no momento vai subir, mas depois, localizado todos os casos positivos, isolados e tratado, automaticamente esses números eles vão zerar, e com certeza vai facilitar mais o trabalho da Secretaria de Saúde. Então, quem está com esse pensamento, quem está divulgando coisas negativas em relação ao município, está divulgando de forma equivocada. Eu acho que a atitude é essa. Se houvesse, você já pensou, nós temos 210 milhões. O Brasil tem. Se todo mundo já tivesse sido testado, né, nós não estaríamos mais vivendo a pandemia, já que testou todo mundo, já localizou as pessoas contagiadas, já afastou aquelas pessoas do convívio social, então praticamente a pandemia já não existia mais. Mas uma atitude inteligente, parabéns aí pela sua coragem junto lá ao município, prefeito. Adailton, na verdade, eu estou preocupado, antes de tudo, com trabalhar com saúde e segurança. A gente sabe que o município precisa funcionar. Eu acho que, em primeiro plano, a saúde. E eu acho que a forma da gente atacar isso aí é usando as ferramentas que tem. Se não são 100% seguras, a gente está fazendo uma triagem e tentando quebrar esse ciclo de contaminação, tentando manter as pessoas em segurança, né? O grande objetivo é esse aí. Não é à toa que foram testadas mais de 500 pessoas e adquirimos novos testes e vamos continuar nessa iniciativa para que a gente possa funcionar, né? E assim, já que você tocou no assunto de política, muito me admira, inclusive alguns profissionais que levantam bandeira contrária estarem disseminando informações completamente equivocadas, disseminando dúvida, disseminando o terror nas redes sociais. E não é por aí, o caminho não é esse. Vamos nos cuidar. Todo mundo sabe que precisa usar a máscara, que precisa higienizar as mãos, que precisa utilizar, né, desse distanciamento nesse momento, porque o problema só vai ser resolvido quando surgir a vacina. Temos mais de 35 vacinas sendo testadas aí no mundo todo, aqui no Brasil acho que passam de 15, e uma hora a coisa vai dar certo, para a gente poder ter um maior controle sobre isso. Outra questão que me deixa seguro é que mais de 90% destes casos são assintomáticos. Não significa que as pessoas não estão com a doença. Os poucos que tiveram sintomas leves, dores de cabeça, né, e não precisou, até o presente momento, espero em Deus que continue assim, de nenhum internamento no município, né? Nenhum internamento, e ainda também não tiveram óbitos, e a gente espera em Deus que continue assim,
Mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? O número subiu porque nós estamos testando todos dentro do prazo, mesmo que assintomático. Se não estiver sentindo nada e teve contato com algum positivo, a gente está testando para tentar proteger, para afastar as pessoas, inclusive dentro de suas casas. Quer dizer, o marido deu positivo, a gente vai, testa a esposa, isola. Logo, a primeira orientação, nossos queridos ouvintes, é se teve um contato, se isole de imediato. Mantenha o contato com a secretaria, que dentro dos prazos, né, a gente tem aqueles critérios para aplicar o teste. A gente vai estar testando todo mundo e vai estar buscando investigar para tentar dar um pouco mais de conforto, inclusive para essas famílias, Adailton, porque às vezes um familiar testa positivo e os outros ficam. Será que eu estou? Será que não? Gostaria de fazer o teste? E assim, é até uma oportunidade, porque não é de graça, né? E o município está tentando também prover essa possibilidade para as pessoas, inclusive as pessoas mais carentes, de saberem se foram infectados, se não foram infectados, entendeu? E vamos continuar firmes nisso aí, né? Heraldo Maciel, por favor, Heraldo, a sua participação também. Pronto. Adailton, eu vou agora, já são 13 horas, 3 minutos, eu vou trazer aqui nossos parceiros também, peço ao prefeito que segure aí mais um pouquinho conosco, e eu vou voltar inclusive com um questionamento que estão me fazendo aqui. Rui Barbosa fica entre Macajuba, né, de um lado, e Itaberaba de outro lado. Itaberaba, explosão de casos, né, graves inclusive, e Macajuba agora também proporcionalmente há uma explosão de casos. O Rui Barbosa, me parece que hoje, Adailton, eu até solicitei à Secretaria da Saúde, mas me parece que tem 10 casos ativos, 10 ou 12 casos, indo com as últimas testagens, agora chegou a esse patamar. Ou seja, o fluxo de pessoas que vem de Itaberaba, que vão e que vêm também de Macajuba, que vão para lá e que vêm de lá, é muito grande esse fluxo de pessoas. O que é que o prefeito vai fazer? Porque algumas pessoas estão preocupadas com isso, e é normal, porque de repente desanda também em Rui Barbosa. Vamos voltar a conversar com o prefeito Murilo. Prefeito, eu lhe trago esse questionamento, até porque estou recebendo aqui no nosso WhatsApp a manifestação de preocupação, inclusive de alguns comerciantes que temem que, fruto aí de um recrudescimento de números, casos da Covid em Rui Barbosa, possam acontecer medidas também mais restritivas. E também o questionamento, como houve esse aumento de casos, proporcionalmente muito mais do que aqui em Rui Barbosa, qual a sua ação, qual é o seu plano de reação a esse momento? Já ouvimos aqui dizendo que está acompanhando caso a caso, familiares, pessoas que mantiveram contato, mas alguma coisa mais, eu diria, mais contundente, prefeito, até para tranquilizar não só o seu povo de Macajuba, mas também municípios vizinhos. Heraldo, com relação a esse fluxo de pessoas indo e vindo, na verdade existem, né, algumas ações de fazer a proibição desse transporte coletivo, né? É uma ação que tem um resultado, tem sim. Agora, avaliando essa questão de uma forma mais minuciosa, há uma proibição do transporte coletivo, mas a gente não tem como proibir, né, o fluxo de pessoas, porque tem muita gente que tem seu veículo próprio e que vai e volta, né? Eu acho que, acima de tudo, precisa o cuidado e a colaboração da população, né? A gente tem, todos os prefeitos, acredito eu, governador, né, e tudo mais, tem pedido o empenho das pessoas em se proteger. Então, assim, são muitas medidas, todas elas têm suas críticas e têm também o apoio,
E eu acho que é importante, né, a gente está sempre avaliando isso aí. Com relação a essa proibição de fluxo de pessoas, é um negócio um pouco complexo, porque continua havendo trânsito de pessoas, mesmo com a proibição do transporte coletivo. A proibição do transporte coletivo, eu vejo que ela prejudica muito as pessoas carentes, porque quem usa o transporte coletivo é realmente quem não pode, quem não tem uma fonte de recursos para poder se locomover. E aí tem que se submeter ao transporte coletivo, né? Como eu disse, o número subiu muito, porque estamos testando todos e lançando com o máximo de transparência esses números nos nossos boletins, entendeu? Então, é um número que está mais próximo da realidade do que do desconhecido. E vamos seguir, né, monitorando tudo isso, para ver se há a necessidade de fazer intervenção. Vou respeitar qualquer posicionamento dos municípios vizinhos nesse sentido. Agora, tem muito essa questão que a gente deve levar em consideração. Como bloquear também as pessoas que estão indo e vindo, que têm sua forma própria de recurso. Porque o que a gente vê é quem tem seu carro, né? Às vezes quem tem seu comércio fica muito, entra, sai, vai, volta. Isso também é uma fonte muito grande de contaminação. Eu acho que os gestores têm que usar de todas as ferramentas possíveis, mas a população também tem que abraçar essa ideia. Parar com esse disse-me disse, de isso funciona, isso não funciona. A gente precisa da colaboração de todos, precisa se proteger. Porque aqui, por exemplo, eu estou com o Adailton, eu estou usando aqui a máscara, né? Como eu estou em exposição, eu, na verdade, não tiro minha máscara e, assim, as possibilidades diminuem. Quando eu chegar aqui em minha residência, Heraldo, eu não tenho contato com ninguém, eu vou tirar minha roupa e colocar separada lá e ir direto para o chuveiro para tomar um banho. Não vou ficar dentro de casa circulando desde quando eu cheguei da rua. Então, acho que a gente tem que se preocupar com esses mínimos detalhes, né? Com onde você pega e depois leva a mão ao rosto, leva a mão no olho para coçar, às vezes até involuntariamente. Eu acho que esses detalhes é que vão quebrar esse ciclo de contaminação. Certo. Prefeito, eu estou recebendo, inclusive agora aqui, mensagem do prefeito aqui de Rui Barbosa, que diz o seguinte, falou, olha, eu quero me solidarizar com o prefeito de Macajuba e deixar o município de Rui Barbosa à disposição do povo de Macajuba também, né? Portanto, a manifestação aqui de solidariedade, e é o que a gente esperava mesmo do prefeito Cláudio e do povo de Rui Barbosa, que se solidariza não por algo que seja tão trágico, mas é preocupante, indiscutível, esse aumento de casos. Prefeito, uma outra coisa eu gostaria de chamar aqui a atenção. Itaberaba, por exemplo, nós acompanhamos aqui, Adailton, ao longo de vários dias, medidas bastante fortes no combate à Covid. Os casos continuam ainda também em números bastante relevantes lá naquele município. Caso esses números eles não arrefeçam nos próximos dias, nesta semana, digamos que até quarta ou quinta, o prefeito Murilo pretende adotar medidas mais drásticas? E a outra coisa, barreiras sanitárias lá no seu município, prefeito, estão agindo com rigor também no controle das pessoas que entram e saem de Macajuba? Sim, quero aqui agradecer o alô aí do nosso amigo prefeito Cláudio, dizer que a nossa relação aí sempre foi essa, né? No momento que o município de Rui Barbosa precisou, nós tivemos aí como foi feito naquela época, emprestamos os testes, já foi reposto, a gente conversa sobre essa questão, porque temos principalmente o vínculo em algumas divisas dos nossos municípios, das pessoas que têm uma convivência, o município, a localidade lá de Caldeirão do Morro, Santa Clara, né, que utiliza muito do contato com o município de Macajuba, e as pessoas de Macajuba
que precisam estar vindo a Rui Barbosa para serviços essenciais, serviços, né, que não temos em Macajuba, né? A gente tem esse contato e estamos avaliando. Para frente, Heraldo, temos um decreto vigente até agora o final do mês e estaremos renovando, né? Os números, na verdade, tiveram um impacto muito grande porque a testagem foi realmente grande. Você vê que no último boletim já foram menos casos positivos, né? No boletim da quinta-feira já diminuiu, da sexta já foi bem menor, do sábado. Hoje estarão sendo testadas aí um volume também maior de pessoas. Esperamos, né, que esses números não cresçam. Já estamos entrando numa fase também de estar testando os curados, que na verdade é uma ação também que não faz parte nem da recomendação. Nós testamos as pessoas depois do período para ver se ainda há a presença, né, daqueles anticorpos, para depois então dar alta médica. A recomendação das notas técnicas é simplesmente de que elas devem ficar isoladas e depois desse período a gente poderia liberar, mas temos tido esse cuidado excedente para poder estar liberando essas pessoas. Como o número de crescimento foi muito alto, na hora que começar também a receberem as altas, acredito que sejam números também grandes, as quantidades vão baixando lá o número de ativos, né? Pois não, Adailton, já são 13 horas e 23 minutos, fique à vontade para você conduzir a entrevista, certamente o prefeito também, ainda mais um dia de segunda-feira, muita coisa para fazer, então para que ele também seja liberado. Fique à vontade, Adailton. Prefeito Murilo, vamos mudar um pouco aqui o foco do nosso aqui bate-papo. A gente sabe que a prioridade lá no município é a Covid-19, mas o município, a gente gostaria de saber, prefeito, se o município está parado a sua infraestrutura em várias áreas também, né, que dá suporte, né, como um todo ao município. Efetivamente, o município de Macajuba, além, né, dessa grande responsabilidade no trato da Covid, o que é que a prefeitura está fazendo mais lá na cidade em prol da população? Adailton, o município não está parado, o município avança. Nós temos realizado, né, os atendimentos, foi feito aí nesse período de Covid um grande investimento de apoio ao agro. As pessoas, né, receberam apoio para estarem plantando, né, estarem desenvolvendo mecanismo de gerar renda. Existem obras em andamento no município, né? A gente continua num ritmo que não está como gostaríamos por conta dessa pandemia, mas as coisas seguem evoluindo, né? O município está retomando aí esses atendimentos na área de saúde de uma forma responsável, e esse foi um dos motivos para fazer essa testagem. Eu acho que a gente precisa trabalhar com segurança, identificando quem está contaminado, tirando da linha de frente. Então o município segue. Essa semana passada o nosso kit de alimentação escolar estava pronto. Por conta desse número de casos, a gente deu uma segurada, até para evitar o maior fluxo de pessoas e entender o melhor momento, mas logo, logo vai ser entregue. Na área de educação, Adailton, eu acho inviável colocar as crianças juntas até que se coloque uma vacina, mas a gente não está parado, estamos desenvolvendo um trabalho para enviar materiais didáticos, materiais para as crianças, para que a gente possa ter uma avaliação e tentar desenvolver isso com as famílias, né? No momento da entrega do kit vai ser passado algumas atividades, depois essas atividades retornarão e os professores irão corrigir, tentar passar aí à distância essa orientação. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas eu acredito que a gente não pode ficar parado, temos que fazer, né? Temos que avançar e, logicamente, com segurança. Você falou aí de ter coragem de expor isso aí, é justamente por isso. A gente precisa saber onde está pisando, ver esses profissionais, não pode estar colocando esses profissionais nesse contato com as pessoas, e assim a gente vai seguir, né? Tentando
avançar no trabalho de uma forma segura, né? É verdade, é isso mesmo. Tem algumas... aqui no Facebook a gente observa que tem muitas pessoas... você que está acompanhando agora o Jornal do Meio-Dia, tem muitas pessoas parabenizando pelas suas ações lá no município. Se alguém tiver também alguma dúvida, algum questionamento, com certeza é livre aqui para que você possa também tirar sua dúvida, fazer sua crítica em relação lá ao município. Por isso que esses canais aqui estão abertos, né, de comunicação para você, tanto o nosso WhatsApp aí com você, Heraldo, também aqui pelo Facebook, você acompanha depois, até o prefeito pode acompanhar também lá no Facebook, né, todos os questionamentos, as opiniões aqui que são também adversas. Isso é importante para o crescimento do município. E a gente, no início aqui, a gente questionou, você falou, Heraldo, que às vezes as pessoas estão usando de forma equivocada, de uma forma até política, né, em relação à Covid. É claro, gente, é óbvio que o número, aqui também em Rui Barbosa, houve uma grande testagem e apareceu vários e inúmeros casos. É culpa do prefeito? Não, não é culpa do prefeito. Se bateu agora 100 mil mortes, que eu coloco em dúvida, né, se realmente todos foram de Covid. Isso aí todo mundo está falando, né, tá na cara. Mas é culpa do presidente? Claro que não é culpa do presidente. Lá em Macajuba está se fazendo agora uma grande testagem exatamente para saber, para tirar aquelas pessoas que estão assintomáticas com Covid e circulando pela rua, contagiando aquelas pessoas que estão sadias. Uma atitude de forma correta, mas infelizmente algumas pessoas, né, mal intencionadas, utilizando aí do meio de redes sociais para fazer politicagem em cima. Agora eu procuro a você, o prefeito, aos nossos ouvintes. Seu João, seu não sei quem lá, vai lá no bar, compra 10 caixas de cerveja, se reúne no fundo da sua casa, chama a vizinhança, 20 pessoas, como chegou um vídeo aqui agora de uma aglomeração. Aqui nesse vídeo aqui, eu vou te mandar, Heraldo, tem mais ou menos umas 30 pessoas. Aí se reúne todo mundo lá para encher a cara de cachaça e de churrasco, ninguém sem máscara, aí a culpa é do prefeito. Dessas pessoas, com certeza, se for testar todo mundo ali, a grande maioria vai estar infectado. Aí é para culpar o prefeito? Então, acho que as pessoas têm que ter consciência e responsabilidade do que posta aí nas redes sociais. Outro dia acompanhei, a gente fez um comentário aqui também, já para finalizar, junto com o prefeito, um vídeo que colocaram numa rede social lá em Macajuba, que uma suposta aglomeração. Eu vi o vídeo, tinha 2 carros. A polícia foi acionada, foi até o local e na casa tinha 4 pessoas. Na minha casa tem 4 pessoas, é aglomeração. Então a gente observa que as pessoas têm que ter um respeito, têm que ser cidadão, né? Se você não está contente com o seu gestor, as eleições tá chegando aí, você vai lá e vota contra. Agora você não pode tá colocando de forma irresponsável coisas nas redes sociais, porque fica feio para você. Fica feio, você tá lá, aciona a guarnição, tem custo, gera custo. A polícia poderia estar em outro local atendendo realmente uma chamada de fato de direito. A gente fala aqui, se você não tem nada o que fazer, procure uma trouxa de roupa para lavar, que é bem melhor. Prefeito, para a gente finalizar, pode ficar à vontade aí. Se alguma coisa que a gente não tenha procurado, por favor. Adailton, na verdade, essa colocação sua, a colocação de Heraldo sobre as críticas, eu observo muito as críticas, porque é daí que a gente vai tentar acertar. Existem críticas construtivas, existem sugestões, inclusive, que já foram implantadas, né? A gente está aqui tentando acertar e tentando melhorar a cada dia, né? A gente tem que ter o bom senso e discernimento de avaliar o que é que vale realmente a pena ser feito, e o que é que conseguimos também fazer. Usamos, sim, todas as ferramentas que estão disponíveis para tentar conter, né, essa proliferação do vírus, tentar manter as coisas funcionando. É uma preocupação muito grande, né? Quem está na linha de frente. Você citou aí a questão, por exemplo, da questão dos profissionais de saúde, inclusive dentro daquela acusação ali, tem profissionais que já fizeram teste 5 vezes. Porque são pessoas que estão na linha de frente. Até então, não foi apontado, né, contágio desses profissionais. A população pode ajudar, gente. Vocês podem ajudar. A gente precisa da colaboração de todos. Vamos evitar essas fases de final de semana. Vamos evitar esse tipo de aglomeração. Dessa forma, todo mundo vai colocar
as famílias em maior segurança. Não adianta, depois de feito, vir chorar o leite derramado, né, e acusar o gestor de qualquer que seja o município, né? Inclusive vida, quer dizer, as pessoas que têm pessoas idosas em casa e se expõem com a possibilidade de contágio, quer dizer, a responsabilidade também só da gestão, é dos profissionais de saúde. Todo mundo tem que ficar atento. Quero aqui agradecer, né, pessoas que têm sido muito parceiras, pessoal da saúde, os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente, pessoal das igrejas, Adailton, que tem tentado orientar, né, mandar um abraço aqui ao pastor Jorge, tem tentado orientar as pessoas a tomarem cuidado. Tem muita gente aí que é tanta informação que a cabeça fica em parafuso. E as pessoas estão começando a ter problemas outros. Então a gente vai seguir nessa luta, né, com muita responsabilidade, e vamos seguir em frente. Logo, com fé em Deus, a gente vai ter bons resultados aí com essas vacinas, e com certeza vamos estar falando disso em outros momentos. Prefeito, nós agradecemos a sua vinda aqui. Muito obrigado aqui pelo atender aqui o nosso convite. Só para finalizar rapidamente, o senhor é contra ou a favor da volta às aulas nesse momento? Adailton, eu gostaria muito de dar continuidade à questão da educação. Mas eu não vejo meios práticos da gente conseguir fazer isso. Os países desenvolvidos que tentaram, eles tiveram problemas, né? Primeiro, vamos para um ponto. As famílias vão mandar os seus filhos em um ambiente inseguro desse? Segundo, a gente vai conseguir tratar esse isolamento dentro das salas de aula, né? Se fala em isolamento, distanciamento, divisão né, de áreas. Então, assim, são ideias muito complexas para a gente trabalhar com crianças, né? A criança, se, Adailton, tem pessoas adultas, maturas, que estão tendo problemas com isso, imagine a compreensão dessas crianças sobre esse assunto. Ou mesmo adolescentes. Os adolescentes ainda têm um discernimento maior, apesar de alguns não terem a maturidade, precisam de orientação. Mas com crianças, como é que você quer que a criança interprete tudo isso aí? É realmente complexo. E assim, eu vou lhe ser sincero, retorno de aula, eu preciso enxergar segurança para que a gente possa retomar. Vamos tentar não deixar parado, tentar fazer esse trabalho à distância. Existem algumas escolas que têm a possibilidade de manter a ferramenta online, aulas online, mas essa não é a realidade da educação pública, né? Quando não tem a disponibilidade dos equipamentos, né, às vezes não tem a disponibilidade de internet, né? Às vezes o pai não tem nem o manuseio correto para fazer isso. São possibilidades que estão sendo discutidas também no nosso ambiente de trabalho, né? Na Secretaria de Educação, professores dão opinião, os coordenadores, diretores, e é uma coisa que ainda considero incerta para a gente retomar nesse momento. Prefeito, muito obrigado aqui mais uma vez, parabéns aí pela sua coragem. Vamos continuar testando lá a população para que Macajuba fique livre logo aí do Covid-19. Muito obrigado aqui pela sua participação no jornal. Vamos continuar testando. É como eu disse, eu prefiro acreditar num falso teste positivo e manter essa pessoa isolada. Aliás, eu me preocupo muito se está dando falso negativo, porque essas pessoas poderiam estar contaminadas e circulando na rua. Reforço aqui, qualquer teste, Adailton, ele tem margem de erro. Inclusive, os laboratórios botam a observação lá, de que aquele resultado não isenta a possibilidade de contaminação COVID. Ninguém pode afirmar 100% sobre um resultado desse. É tudo muito novo, a doença é nova, os testes são novos, não tem vacina, os medicamentos têm estudos, mas não tem 100% de eficácia, e é por aí que a gente segue, nesse ambiente de incertezas e buscando o certo, buscando ser certo, agir correto com o nosso povo.
Muito obrigado, prefeito. Vamos seguir aqui com o Jornal do Meio-Dia. Como vocês podem observar, você também, Geraldo. O prefeito aqui está de máscara, eu estou sem máscara, mas estamos aqui numa distância de quase que 2 metros. Às vezes as pessoas questionam, não, mas Adailton não usa máscara, Geraldo também não usa máscara. No estúdio, aqui dentro do estúdio, é complicado a gente usar a máscara o tempo todo, né? Porque praticamente sufoca. Então, quando a gente recebe aqui um convidado, e a gente sempre organiza, né? Você vai ficar de máscara, uma máscara, inclusive a máscara do prefeito aqui é uma máscara cirúrgica, exatamente para a gente estar dentro aqui do... Estou usando duas. E está usando duas, ele falou que está usando 2 máscaras.